Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar aqui aprendendo um pouco com a carta que Paulo escreveu para Filemão. É uma carta que aborda a história de dois personagens. Um líder, chamado Filemão, o outro liderado, chamado Onésimo. Porém, o líder é um senhor e o liderado é um escravo. E ambos têm um momento de conflito, momento este que resultou na fuga de Onésimo. E essa fuga resultou no encontro de Onésimo com Paulo. E esse encontro com Paulo ocasionou verdades libertadoras, por sinal. Essa é uma carta em que fala de libertação. Uma libertação genuína, a libertação verdadeira, que é quando a gente encontra com as boas novas do Evangelho. Então, essa fuga de Onésimo não foi apenas uma fuga premeditada para quem queria viver a vida de qualquer forma. É aquela fuga que gerada proposital, né? Uma fuga proposital para que houvesse liberdade. Encontrando com Paulo, Onésimo deve ter relatado o que se passava na casa de Filemão, embora a casa de Filemão não fosse apenas sua casa, mas ele havia aberto a porta da sua casa para a igreja. Ali funcionava uma congregação, uma denominação, ali se reunia pessoas, e Onésimo relata o que se passa naquele ambiente. Talvez Paulo não soubesse toda a verdade até que Onésimo tenha contado. Eu não sei você, mas eu por muitas vezes me enxerguei como Onésimo, essa questão de ser escravo, né? De não ter tido voz, não ter tido liberdade, de não ter tido consideração, de não ser enxergado, de não ser reconhecido, de só levar pancada, de só sofrer, né? Por muito tempo mesmo, eu me via como Onésimo, mesmo dentro de uma congregação, mesmo dentro de uma igreja, eu me enxergava muito como Onésimo, mas relendo essa carta esses dias, eu pude enxergar que Onésimo passou por um processo extraordinário de libertação, e não apenas de libertação, mas de cura, a ponto dele ser o canal ou o instrumento de Deus para a conversão de Filemão, que embora sendo o líder daquela igreja, ele deve ter aberto as portas e era o líder da igreja, ele não era completamente convertido. Embora naquela época fosse legal ter escravos, era a cultura, era o meio de subsistência, não era crime, né? Mas, sendo ele cristão, era uma prática que já deveria ter sido excluída de sua vida há bastante tempo, até porque ele era um homem de posses, então ele poderia viver com outras coisas, né? Ter outro tipo de atividade, mas ainda assim ele ainda tinha escravos em sua casa. E aí Paulo escreve essa carta para alertar Filemão, para tentar abrir os olhos dele sobre essa questão. Por quê? Vamos ver. Eu sou senhor de escravos. Na minha casa eu recebo pessoas. E a minha casa também é uma igreja. E os meus escravos, alguns podem ser cristãos, outros não. Mas é bem verdade que o tratamento vai ser diferente. E eu acredito que Filemão tratava de maneira diferente os membros da sua igreja, e principalmente os escravos. Não é muito diferente dos dias de hoje. Quantos líderes em suas igrejas têm esse mesmo comportamento?
Com um é de uma forma e com o outro é outra. Com o mais bem-sucedido é um assim, com aquele que não é assado. Então, essa distinção, ela ocorre nos dias de hoje com muita clareza. Basta você ir às igrejas que você vai ver que o comportamento é assim. Quase sempre, as pessoas que trabalham na igreja, naqueles trabalhos menos chamativos, são pessoas mais pobres. E aqueles que têm cargos mais elevados são pessoas mais bem-sucedidas. Então, nós observamos que nessa época aqui, havia também essa distinção, né, de valores. Não vou dizer que esse foi o motivo da fuga, mas Onésimo, quando foge, ele deve ter dito para Paulo, nesse encontro que ele tem com Paulo, que havia uma situação que não dava mais para suportar naquele lugar. E aí então Paulo decide escrever carta para Filemão, não é, como eu já disse, uma carta de exortação, cheia de amor. E Paulo ele vai dizer, olha, como eu li no início, peço-te por meu filho Onésimo que girei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Ou seja, se Onésimo deu trabalho a Filemão, se ele foi inútil na sua época, porque escravo, ele era submetido a todo tipo de situação, não tinha voz, não tinha pensamento, não tinha liberdade. Então, de alguma forma, ele não foi útil, né? Como Paulo fala, se ele te foi inútil, sendo escravo ou sendo servo, né? um cristão, agora ele vai ser muito útil a ti. E Paulo ele afirma isso, ele fala isso com uma firmeza, de uma maneira tal. E ele vai falar também que ele recebesse Onésimo agora como irmão. Porque vai ver, Onésimo nunca havia sido tratado como irmão. Por serem cristãos, o mínimo devia ser tratado como irmãos, mas Paulo está dizendo com clareza, recebe-o como irmão. E eu já congreguei em lugares em que eu não me via como irmão. Eu me via como uma pessoa útil. Eu era útil para isso, útil para aquilo, mas eu não era como irmão. E eu cansei dessa história de ser só útil. E quando não ter utilidade, ser descartado, ser desprezado, ser menosprezado. Ainda hoje eu quero encontrar um Paulo na vida, né? Mas ainda estou procurando, né? Embora hoje eu congregue, inclusive o pastor da igreja Paulo, mas eu digo Paulo nessa questão de igualar, de nos fazer ser um só, membros de um corpo onde o cabeça é Cristo, sem essa distinção de valores, de cor, de raça, de posição social. Eu ainda tenho me deparado com muitos Filemons, por isso eu vinha fugindo e ainda fujo de igreja. Eu não consigo permanecer muito tempo numa denominação. Como hoje eu estou congregando, né? Não como membro da igreja, mas estou lá passando por um processo de adaptação. Mas é pela comunhão, mais é pelo relacionamento, mais é pela aproximação de pessoas. Porque todos nós precisamos de relacionamentos. Ficar sozinho não dá. Por isso, Paulo ele reenvia Filemão, ele reenvia Onésimo para Filemão, justamente para que Onésimo não ficasse só, acreditando que só ele foi liberto, ele foi curado, ele foi salvo, foi transformado, tornou-se uma bênção, mas ele não poderia acreditar que sozinho ele era capaz. Então Paulo manda, volta para lá, porque tu vai ser útil lá agora. Lá tu vai ter uma utilidade. Ele não disse que vai ter um cargo, vai ter uma posição, vai ser reconhecido, não. Tu vai ser útil. E essa utilidade está relacionada justamente
a conversão de Filemon. Porque Filemon ele não era convertido 100%, ele não era 100% cristão. Mas o processo da fuga e o processo do retorno, agora retornando útil e como irmão, ia fazer Filemon se converter. Então a carta, muitas vezes a gente lê e passa desapercebido, olha só para Onésimo, mas o foco é Filemon. O foco é para aquele líder que é líder há tanto tempo, mas não é convertido. O foco é aquele líder que abriu igreja ou abriu igrejas, que está na cadeira e acha que é o dono do lugar, mas não é convertido. Ainda trata pessoas como escravos, ainda trata pessoas como objetos. E o Onésimo volta para que ele seja liberto, curado e encontre a conversão, o arrependimento e mude a sua vida, a sua história, a história daquela igreja. Então, essa carta ela é tão atual para o dia de hoje que se os líderes, se ela fosse pregada cada vez mais nas igrejas, nós teríamos líderes mais sadios e membros mais sadios, porque um líder doente adoece. Um pastor doente adoece as ovelhas, um líder doente adoece seus liderados. Um pastor doente vai dar alimento ruim para os suas ovelhas. Então, se mais pastores lessem e meditassem, teríamos homens mais saudáveis, uma igreja mais saudável, com menos distinção, com menos divisão, né? mas como membros mais sadios para uma igreja sadia. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.